Fala aí, galera. Aqui é o JP e a gente vai dar sequência ao nosso estudo de química orgânica, hoje estudando mais um tipo de isomeria, chamada isomeria geométrica. Essa isomeria é o primeiro tipo daquela classificação entre isomeria espacial e isomeria plana, ok? Então a gente já estudou os tipos de isomeria plana e agora a gente dá início ao estudo da isomeria espacial, estudando agora isomeria geométrica. A gente vai ver também que esse assunto está intimamente relacionado com o fenômeno da nossa visão. É graças a esse tipo de isomeria que a gente é capaz de enxergar, ok? Bom, vamos lá então. Essa isomeria é chamada de isomeria geométrica ou também é chamada de isomeria cis-trans, ok? Então, mais de um nome aí para se referir a ela. Ela, como eu já disse, é um dos tipos de isomeria espacial. Lembra que um sinônimo para isomeria espacial é o nome estereoisomeria, ok? Então, vamos lá. Como que eu consigo saber se eu tenho isômeros geométricos? Isso eu vou conseguir fazer através da estrutura tridimensional dos compostos. E aqui a gente tem que fazer uma ressalva muito importante. Porque em isomeria plana, bastava eu montar a fórmula estrutural da molécula, mas eu não precisava analisar tridimensionalmente, né? Eu não precisava abrir as ligações para poder observar que acontecia a isomeria plana. Aqui não. Aqui eu vou ter todo mundo ligado do mesmo jeito, só que o arranjo tridimensional da molécula vai ser diferente, tá certo? Isso daqui vai acontecer quando eu não tenho a possibilidade de rotação da ligação. Como assim? Uma ligação simples sofre rotação. Então, vamos supor, se você pega duas batatas, por exemplo, e prende elas na ponta de um espeto, então prendo de um lado uma batata, de outro uma batata, e um espeto só que está ligando elas. Eu consigo girar as batatas, tá, em torno desse eixo do espeto, ou seja, eu posso girar o meu átomo em torno do eixo da ligação simples, tá? Fazendo uma analogia aqui ao que a gente observa nos átomos. Agora, se você tentar repetir essa experiência, colocando, por exemplo, dois espetos entre as batatas, você vai perceber que não tem como girar. Então, ali, quando eu tenho a ligação dupla, eu não tenho essa possibilidade de rotação dos meus átomos. Dessa forma, eu encontro a isomeria geométrica em compostos desse tipo, tá certo? Justamente por que eu encontro? Porque se eu mudo a posição dos ligantes, eu tenho uma molécula diferente. É diferente de uma ligação simples, né, quando tudo é ligação simples, em que eu posso girar a molécula, já que há essa rotação do eixo de ligação, e aí eu girei a molécula, ok, continuo com a mesma molécula, porque eu simplesmente girei ela. Agora, se eu não tenho essa rotação, mudar a posição tridimensional dos meus átomos muda a minha molécula. E é interessante porque essa isomeria pode acontecer em cadeias abertas ou em cadeias fechadas, tá? Então a gente vai estudar cada um desses casos. Bom, em cadeia aberta, primeiramente, para a gente analisar. Para saber se tem isomeria geométrica em cadeia aberta, a primeira coisa que eu tenho que procurar é uma dupla ligação, tá? Justamente, como eu expliquei, a dupla não permite essa rotação. E eu preciso analisar os carbonos da dupla. Em cada um dos carbonos, eu tenho que ter ligantes diferentes aos pares. Como assim? Imagina aqui que eu tenho essa cadeia genérica, tá? Então, eu tenho aqui a minha ligação dupla, né? Eu tenho aqui um carbono, outro carbono. E tenho aqui 4 radicais, né? 4 substituintes orgânicos aqui. Pode ser hidrogênio, pode ser halogênio, pode ser qualquer coisa, tá? Qual que é a condição para que essa molécula tenha a isomeria cis-trans? Eu preciso observar isso daqui. R1 precisa ser diferente de R2 e R3 diferente de R4. Então, no mesmo carbono, eu não posso ter coisas iguais, tá? Então, como eu disse aqui, ligantes diferentes aos pares nos dois carbonos da dupla, ok? Outra coisa interessante para a gente lembrar aqui é que o carbono que faz essa
uma ligação dupla e duas simples, é um carbono de hibridação sp2. Ou seja, eu consigo saber exatamente qual que é o ângulo aqui, o ângulo desse lado e esse outro ângulo, tá? Esse carbono aqui e esse carbono, os carbonos da dupla, têm uma geometria trigonal plana, ok? E o ângulo é de 120 graus, tá? Então, isso é uma coisa que a gente já viu, mas que vale aí lembrar porque pode aparecer em exercícios pra gente. Então, o carbono da dupla é um carbono sp2 e aí esse ângulo de ligação é 120 graus. Vamos continuar então. Vamos ver aqui. Como que eu vou dar nome aos meus dois isômeros, né? Vamos lá. Eu tenho aqui, então, o carbono da dupla. Perceba que no mesmo carbono eu tenho coisas diferentes, ok? Então, nesse carbono eu tenho uma bolinha verde e um quadrado vermelho. E aqui, mesma coisa, mas no mesmo carbono eu não tenho coisas iguais. Se eu tenho as duas bolinhas verdes viradas para o mesmo lado, eu tenho o que eu chamo de isômero cis, ok? Agora, se eu tenho isso daqui, ó, as bolinhas verdes em lados opostos da dupla, por quê? Porque a dupla vai funcionar como se fosse um plano. Então, eu vou ter que analisar o que está para um lado do plano e o que está para outro lado do plano. Se você enxergar, né, imaginar que a dupla é como se fosse uma mesa, você vê o que está em cima da mesa e o que está embaixo da mesa, tá certo? Aqui, quando eles estão em lados opostos, perceba aqui que eu tenho uma transversal. Então, justamente, eu tenho o isômero trans, ok? Então, cis, quando estão do mesmo lado, trans, quando estão de lados opostos. Agora, por exemplo, isso daqui. Se eu quero analisar, né, que tipo de isômero que é esse, olha só, eu tenho aqui, ó, do mesmo lado e ao mesmo tempo na transversal. Ou seja, esse composto aqui não possui isomeria cis-trans. Por quê? Lembra que o pré-requisito é ter dupla e no carbono da dupla ter coisas diferentes. Então, eu tenho aqui, ó, uma coisa e a mesma coisa no mesmo carbono. Por isso que eu não tenho isomeria cis-trans nesse composto. Nesses dois, eu tenho. Tá certo? Vamos lá, vamos ver aqui exemplos. Primeiro, vamos analisar o but1eno. Perceba que é uma cadeia aberta com dupla. Esse composto aqui, para a gente analisar, a gente tem que analisar a região da dupla. Então, olha só, carbonos da dupla. Primeiro, esse carbono aqui ele está ligado ao hidrogênio e está ligado ao CH2 e CH3. São coisas diferentes. Agora, esse outro carbono aqui da ponta, ele está ligado a hidrogênio e também hidrogênio. Ele tem ligantes iguais. Então, o but1eno não possui isomeria geométrica, ok? Agora, vamos analisar o but2eno. Se eu analiso aqui, ó, esse carbono está ligado ao hidrogênio e ao CH3, esse outro carbono a esse hidrogênio e ao CH3. Esse daqui possui isomeria cis-trans. Para eu enxergar qual isômero que eu estou desenhando, eu tenho que abrir a molécula. Então, vamos lá. Tenho aqui os meus dois isômeros. Perceba que aqui eu tenho o CH3 para um lado e o outro CH3 para o mesmo lado. Assim, esse daqui é o chamado cis-but2eno, porque é o isômero cis do but2eno. E esse daqui que o CH3 está de lados opostos, né? Eu tenho o CH3 em cada um dos lados, eu tenho o trans-but2eno, ok? Eu havia falado com vocês sobre a importância de cis e trans para a nossa visão, por quê? Na nossa visão, né, na nossa retina, a gente tem uma substância que é chamada retinal, ok? E essa substância possui isomeria cis-trans. E é interessante porque, enquanto ela está a mudança de cis para trans dela, que ocorre com a emissão, né, a absorção de luz, ou depois através de uma enzima, né, para fazer o fenômeno contrário, faz com que aconteça a visão. De que forma? Absorve-se a luz, transforma de cis para trans. E aí eu tenho justamente o fato de levar um impulso elétrico ao nosso cérebro. E aí o que uma enzima que tem no nosso olho faz? Ela volta para o outro isômero. Então, assim, quando eu tenho o isômero cis, ele está ligado a uma proteína que tem na nossa retina.
Quando ele está como isômero trans, ele não está ligado a essa proteína. Assim, tendo essa diferença, eu faço com que eu consiga emitir um impulso elétrico que vai para o nosso cérebro, e aí lá é onde ocorre justamente esse fenômeno de receber o impulso elétrico, receber a luz e transformá-la no impulso elétrico que faz com que a gente enxergue, ok? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia, né, de como que isso aparece no nosso dia a dia. Então, tá aqui um exemplo simples. Vamos lá, continuando então. Em cadeia fechada, como que a gente vai observar? Na cadeia fechada, eu tenho que ter ligações simples na minha cadeia. Por quê? Porque o fato de ser um anel já vai fazer com que eu tenha um plano, então eu já não tenho essa rotação, tá? Então, ou é aberta com dupla ou é fechada com simples. E eu tenho que ter pelo menos 2 ligantes diferentes nos carbonos do ciclo. Não precisa ser carbonos que estão um ao lado do outro. Pode ser carbonos diferentes, ok? Então, por exemplo, tenho aqui, ó, desenhei aqui o 1,2-dimetilciclobutano. Perceba que, ó, o meu ciclo está aqui, ó, 4 carbonos, é o ciclo butano. Está aqui novamente. Se eu observo o que está ligado nesse carbono e nesse, eu percebo que o metil desse lado e o metil desse lado, ambos estão apontados para baixo. Então, eles estão do mesmo lado do plano. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, imagina como se fosse a mesa que eu falei, eu tenho em cima da mesa e embaixo da mesa. Justamente por estarem do mesmo lado, é o isômero cis. Então, esse é o cis 1,2-dimetilciclobutano. Aqui eu tenho lados opostos, eu tenho aqui uma transversal, olha só, um lado de cima, lado de baixo. Esse daqui é o isômero trans, trans 1,2-dimetilciclobutano, ok? Outro exemplo, então, só para a gente ver aqui, ó, marcando o cis e o trans, ok? Agora, outro exemplo aqui, ó, eu tenho novamente um ciclo com ligações simples, mas perceba que nesse carbono eu não representei, né, todos os ligantes dele. Então, ele está ligado, né, a esse pedaço do ciclo, a esse outro pedaço, ao cloro e a hidrogênio, que eu não estou mostrando aqui. Eu poderia mostrar, mas não mostrei. E mesma coisa esse outro carbono. Perceba que não são carbonos que estão um ao lado do outro. Isso não importa. Isso daqui, ó, vamos lembrar, essa cunha que está desenhada aqui significa que o cloro, esse cloro e esse estão apontados para fora do plano, né? Então, eles estão mais próximos da sua visão. Já aqui, onde está tracejado, está para dentro do plano, então está mais afastado de você. Se eu analiso aqui como se eu estivesse olhando em cima da mesa, né? Eu estou olhando de cima da mesa, eu vejo que tanto o cloro quanto esse outro cloro estão mais perto de você, então eles estão para o mesmo lado. Já aqui eu tenho um que está mais perto de você e outro que está mais longe de você, então estão em lados opostos. Assim, eu tenho que esse é o isômero cis, por estar do mesmo lado, e esse é o isômero trans, estar em lados opostos, ok? Detalhe aqui útil para você lembrar sobre cadeia fechada com isomeria geométrica. Derivados do benzeno não possuem isomeria cis-trans. Por quê? Porque o benzeno é um ciclo, é uma cadeia fechada, mas que contém ligações duplas, ok? E o que acontece? Nessa ligação dupla, eu não vou conseguir enxergar o que está para cima ou para baixo do plano, tá? Então, aqui fica uma dica para que a gente se atente, beleza? A gente fecha a nossa primeira parte de isomeria geométrica e continuamos daqui a pouco no próximo vídeo. Até logo, tchau, tchau!